Edu, fica à vontade, é com você. Oi. Eu preciso sair um minutinho, mas eu já volto. Eu só preciso saber onde que parou, Alexandre. Essa é uma pergunta para os universitários. É. Alguém lembra onde parou, gente? É só ir na gravação que vocês descobrem, gente. A gente grava, deixa lá, é só ir lá que descobre na hora. Eu não tive tempo. Hoje eu não tive tempo de ver também, viu, Eduardo? Como a gente não foi na aula passada, hoje um dia foi corrido. Foi depois aqui, ó, da crise daqui, ó, um pouquinho depois. Qual? No fenômeno? Adianta um pouquinho aí. A gente... Não foi feito miudinho de fenômenos e livros? Não terminou, não. Aqui, peraí. Fala aí, Cláudia. Eu lembro. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu marquei aqui no meu, e ainda hoje há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade. Aqui, ó. Isso. Então é mais beleza. tinha passado. Valeu, Elisete. Em que livro que você parou? Seara dos Médiuns. No Seara dos Médiuns? Em qual das lições? 26. Hã? Na 26. 26? 26, nós estamos no miudinho dela. Ah, é? É, fenômenos e livros. Vocês não terminaram, não? Não, senhor. A turma aqui não faz pergunta, eles não vão fazer pergunta quando você está aí, viu, Eduardo? Caramba! Então tá bom. Então. Você também não estava, viu? Então, em que lugar que você falou aí? E ainda hoje? E ainda, e vírgula, ainda hoje há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade. Ok. Tá no final. Uhum. Então tá bom. Então, vamos ler. Nós estamos falando, então, ainda dos médiuns psicógrafos, né? É isso? Ou escreventes? É dos livros, né? Da parte escrita, fenômenos e livros. Isso, então. Exato. O estudo organizado por Kardec, o que Moisés escreveu, né? Então aí entra a questão dos médiuns, né? Há quem duvide dos fatos que cercaram na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia as exigências da metapsíquica. E aí depois entra esse parágrafo aí, né? Que ainda hoje há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade. Não, eu Mas entendi. Kardec prossegue nos fundamentos, sólido nos fundamentos. É porque foi feito muito assim uma retrospectiva histórica, né? Se eu não me engano. Por isso que demorou mais. Tá bom. Então vamos. É que a gente tinha lido e tinha estudado o capítulo referente a isso no livro dos médiuns, certo? Sim, isso foi feito. E Só aí, ficou. Nós estaríamos revendo o que nós chegamos nesse capítulo, então, 26. Tudo bem, é que eu pensei que já tivesse terminado. Desculpa. Então, vamos lá. Vamos em frente. Ainda está falando de psicografia, de uma certa forma. Sim. E ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita que atualiza agora as revelações do mestre dos mestres. Então, como é fácil observar. Eu ia só comentar nesse parágrafo aí, né, esse aspecto da doutrina espírita que está atualizando as revelações de Jesus, né? Então, veja,
Quando a gente pensa numa coisa chamada atualização, né? Tem gente que pensa que atualizar é você ir lá e reescrever de outra forma, né, aquilo que foi falado, é alterar o conteúdo, né? E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Quando a gente fala da doutrina espírita, atualizando as revelações, né, de Jesus. Na verdade, ao colocar os espíritos no dia a dia das nossas vivências terrenas, né, a interpretação dos conceitos de Jesus, sem alterar absolutamente nada do que está colocado lá, certo? É que faz a modificação principal, é que faz a atualização. Certo? Eu queria chamar a atenção para isso. É fundamental a gente entender isso. Nós não estamos indo lá, muitas vezes, né, as pessoas, e já aconteceu no meio espírita, né, que as pessoas diziam o seguinte: Kardec escreve muito, era muito difícil o que acontecia lá, um jeito de escrever era muito difícil. Então, a gente precisa simplificar para as pessoas poderem entender. E iam lá e alteravam o conteúdo das obras do Kardec, né? O que é um absurdo. Você não pode alterar uma obra da pessoa e continuar dizendo que é daquela pessoa aquela obra, né? Então, eu só queria chamar a atenção para esse parágrafo, quando ele fala que a doutrina espírita está atualizando as revelações do Mestre, ela está trazendo uma visão nova, porque baseada na existência dos espíritos no nosso meio, da ação deles sobre nós, e dizer que vamos continuar vivendo, que vamos reencarnar, essa é a forma, e vamos ter que aplicar o Evangelho de Jesus, perdoando, amando, tal, porque tem toda uma lógica a respeito. São esses os aspectos que eu queria chamar a atenção. Desculpem aí se eu parei você no meio aí, Lisete. Desculpe. Imagina. Pode continuar? Pode. Como é fácil observar os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eu não sei o que é outreira, você sabe? Ostreira. Local onde se cria ostras. É? Isso mesmo. Olha aí, é mesmo, né? Porque aí depois, logo em seguida, ele fala... É uma mulher que vende ostra. É um segredo que está dentro da ostra, ninguém sabe, cheio de perguntas. Pois é, O que será? que legal. Vamos abrir a ostra para descobrir, né? É o que nós estamos fazendo. É um segredo, Eduardo. É por isso que eu falo sempre que uma das coisas que a gente precisa fazer, né, é ler muito. Então, Porque conforme a gente vai lendo, a gente vai aumentando o nosso vocabulário. Tá vendo? Era tão fácil de entender que a ostreira é onde se cria ostras, né? Mas é muito bom. ela vende ostras. Então, tá bom. Então, desculpa, pode começar de novo esse parágrafo? Vamos lá. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Uhum.
Pode seguir. Eduquemos, assim, a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre, porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Eu estava ouvindo muito recentemente um professor que morreu há algum tempo. Mas eles gravaram uma palestra que ele deu. E ele estava dizendo o seguinte, que na Argentina, por exemplo, né, só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que tem em todo o Brasil, né? E que ele diz assim, os argentinos leem muito, e os brasileiros, né, os jovens brasileiros principalmente, né, aprendem, né, assistindo televisão. Aprendem o quê? A palavra, o que está ali na televisão. A importância do livro, né, e a importância da leitura é tão grande, né, que a gente não faz ideia. Agora, só para nós, vamos dizer assim, nos apropriarmos dos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram através da mediunidade de um único médium, que é o Chico Xavier, nos seus mais de 400 e poucos livros, e tantos livros aí, né? A gente absorver toda essa informação, ó, vai tempo. E, infelizmente, as pessoas não querem ler. Mas ele está falando aqui, né, que o livro, né, só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Então, é fundamental que nós leiamos livros nobres. É muito importante. Muitos estudantes, e eu estou falando de uma universidade como a que eu dou aula aqui, né? Eles acham que não precisa ir lá na biblioteca, pegar o livro e ler. Ou mesmo acessar o livro em que tem todo o material. Eles pedem a bibliografia, mas eles não usam. Eles querem a sua aula simplificada, esquecendo, né, que quando eu dou uma aula, eu estou dando a minha interpretação daqueles fenômenos que eu estou dando aula, sobre os quais eu estou dando aula. Então, aquela apresentação, né, que é feita, que não tem a leitura, não tem o material que o aluno precisa ler, que ele precisa absorver, que é a forma como nós estamos tentando, né, absorver esse conhecimento é através da leitura e da conversa. Os alunos de hoje, eles querem pegar as suas, eu vou chamar de transparências, a gente antes chamava de transparência, né, ou slides, né, mas eles querem pegar a sua apresentação do PowerPoint, que está lá mastigado, aí eles acham que sabem o assunto. Quando você pede para descrever
um determinado fenômeno, eles não têm ideia. Por quê? Porque eles não foram na fonte estudar. Então, é fantástico essa mensagem do Emmanuel, porque ela serve para todos nós entendermos a importância da leitura, né? Desculpem, mas aqui ele está falando, né, do livro que ilumina, dando para nós uma nova interpretação dos ensinamentos de Jesus. E por que que nós temos que aplicá-lo nos nossos dias, nas nossas vidas? Não é mais uma imposição pelo medo. E isso a gente só consegue lendo, fazendo uma reflexão a respeito daquilo que a gente lê. É isso. Comentários, dúvidas? Ô, Eduardo, Oi. a gente está estudando sobre mediunidade, né? Esse é o objetivo desse grupo, correto? Isso, correto. Esse é o objetivo, esse é o nosso norte. E o livro dos médiuns é a pérola, né? Porque nós trabalhamos, o centro espírita trabalha, vamos dizer assim, o espiritismo é uma das poucas religiões que trabalham com a mediunidade a serviço do amor. É um fato, né? Uhum. E todos estão com esse entendimento, cada um faz uma interpretação e tudo, mas agora, como que pode se trabalhar bem, deixando de lado essa pérola? Sem buscar entender os fenômenos, sem buscar entender como que é essa interação, sem criar suas próprias conclusões, dividir isso. Porque o grande desafio nosso nesse estudo, na minha percepção, que nós estamos fazendo aqui, é o compartilhamento do sentir. Como que eu percebo, eu sinto esses ensinamentos, como é isso na minha vida? E na medida que cada um faz um comentário, divide, ele vai enriquecendo o campo de aprendizado, né? O que a gente vê muito, você comentou num ponto muito crítico, porque eu tive dois choques na minha vida, né? Eu tinha uma educação, muito aquela educação do decorar, né? Aí eu vou para um colégio em Belo Horizonte, que é completamente diferente, o enfoque é pensar. Eu tive essa oportunidade. E aquilo me chocou, né? Porque decorar é muito mais fácil, né? Resolver questões e tal. Mas o cara queria saber como que eu estava entendendo. E eu falava, mas como isso, meu pai? Eu tinha meus 16 anos na época. Mas como que? Mas isso foi tão importante para a gente passar a amar o estudar, né? A buscar entender. E como é enriquecedor quando a gente fechava a rodinha para discutir um determinado tema. Né? O professor naturalmente conduzia, né? Era um filósofo e tudo, mas é muito gostoso porque ele brincava com as ideias e a gente, a hora que assustava, você estava entendendo. De uma maneira vivida, né? Eu achei isso tão rico, porque o espiritismo, muito mais além do que compreender, ele precisa sentir. Não são palavras minhas, está lá no Evangelho, né? Ele precisa ser sentido. Por que a mediunidade é algo tão importante? Esse instrumento que nós temos com contato com a vida verdadeira, o nosso lado espírito eterno. Que aqui a gente não consegue ter essa percepção do espírito eterno, consegue? A gente tem as dores, tem as coisas, tem as necessidades, sente fome, tem os desejos e tal, a gente lida muito com um campo muito limitado. Mas a gente não deixa de ser um espírito eterno, né? E estudando sobre a mediunidade, a gente vai ganhando a consciência do viver como espírito eterno. Então, assim, é muito importante, eu acho que é uma coisa que para você assim, sempre valorizou os estudos do livro de Kardec, né? Os livros do Chico. Como é importante isso para nós? Como é importante isso para as nossas vidas?
para a gente internalizar o Cristo, né? Os exemplos do Cristo. Assim, eu acho esse texto do Emmanuel foi muito feliz e é algo que ele fala das pérolas, né? Quantas pérolas estão aí abertas para que a gente possa enfeitar a nossa vida, né? Pois é. Enfeitar a vida, porque conhecimento enfeita a nossa vida. Não nos torna melhores, né? Nem piores, vamos dizer assim, na medida que você não coloca em prática. Sim. É muito lindo. Eu acho que a gente aproveite essas pérolas, né? Nasceu de muito suor e muito trabalho, né? O nosso irmão Allan Kardec, o nosso irmão Chico, o próprio Jesus, né? Que escreveu o livro vivendo, né? Que é uma coisa. Isso mesmo. E a gente Ele foi. nós vamos viver o Cristo para escrever um livro também, né? Com a nossa vida. É muito bonito. Só reforçando, chovendo molhado, como diz lá em Minas, né? Muito bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Porque senão nós vamos para o outro capítulo. Vai falar sobre os médiuns falantes, a mediunidade, né, dos médiuns falantes. Então vamos para frente. Palavras, né? Capítulo 27, Palavra. Reunião pública de 18 de abril de 60. Referente à questão número 166 dos médiuns falantes. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. A glote vocal pode ser comparada à harpa viva em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento, com as quais se harmoniza a fala de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Toda vez que ensinamos ou conservamos nossa boca, ou conversamos, toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Não menosprezes, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Por meio de nossos conceitos orais, o pessimismo é a porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é o corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é o gatilho à violência. O azedume é clima da enfermidade e a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue à desordem, compelindo-te a condenar ou ferir,
abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação, e falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou, e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou, e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou inódoe é moeda falsa no tesouro do coração. Olha que coisa mais interessante, né? O Emmanuel fala sobre a palavra, né? E ele coloca uma questão que tem tudo a ver com um negócio chamado Livro dos Espíritos. Eu nem sei se a Eleci está por aqui, mas ela sabe de cor o número da questão do Livro dos Espíritos, né? 459, Eduardo. Então, e aí ele fala aqui, o Emmanuel, né, exatamente dizendo que tudo que nós estamos falando, tudo aquilo que está chegando, está saindo de nós, né, pela palavra, ela não é somente as coisas das nossas lembranças pessoais, da nossa memória, né, mas também é feito das ações, das emissões, né, mentais dos espíritos encarnados e desencarnados. Isso quer dizer que muitas vezes, e é interessante, vocês podem notar isso, muitas vezes nós estamos assistindo uma palestra e ficamos esperando que o palestrante fale uma determinada coisa, que a gente acha super importante naquele contexto que ele está fazendo a palestra, que ele fale determinada coisa. Então, fica esperando isso, influenciando o cara, né? E muitas vezes ele fala, né? Portanto, quando eu estou aqui falando algumas coisas, muitas vezes os companheiros daqui estão esperando que eu também fale determinada coisa. E às vezes a gente capta essa vibração, essa mensagem vem no nosso inconsciente e nós falamos, né? Quando eu falo nosso inconsciente, é porque eu, particularmente, né, acho que se eu tenho a mediunidade intuitiva, é que eu vou pegando as coisas, independentemente de estar consciente de que eu estou fazendo isso ou não. Foram poucas as vezes, vamos dizer assim, que eu tinha a certeza absoluta de que estava sendo inspirado naquelas horas. E isso acontecia lá aos domingos, quando nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos, ali lá na sala, no salão principal. É muito interessante. E às vezes, obviamente, a gente acaba fazendo isso. Mas é isso. Então vamos lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, né?
que trata sobre os médiuns falantes, né? E aí, nós depois, provavelmente, vamos ler todos esses aqui. Muito bem, então, vamos para os médiuns falantes? Vamos lá. Item 166. Os médiuns audientes, os que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, na maior parte das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Quando quer comunicar-se, o espírito se serve dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um, utiliza a mão, de outro, a palavra, de um terceiro, os ouvidos. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance da sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente se lembra do que disse. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como o faz com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem, no momento exato em que pronunciam as palavras. Voltaremos a falar desta variedade de médiuns quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Muito bem. Então, é sobre os médiuns falantes que trata o nosso item, né? 166. E aí, o Kardec traz uma coisa super interessante, né? Que aquele médium que ouve e fala o que está ouvindo, né? Ele diz assim, ó, o Espírito está dizendo aqui para mim, papapá, papapá, né? Ele está dizendo, esse daí não é um médium falante. Hoje em dia a gente usa a palavra psicofonia, assim como a psicografia, né? A psicofonia é o médium, né, que o espírito fala por intermédio dele. Então ele está chegando, está esclarecendo aqui que aquele médium que ouve o espírito e depois transmite não é o que ele chama de médium falante, né? Agora, o médium falante geralmente não ouve o que o espírito está falando. Pode até ser, e aí ele vai falar lá na frente sobre o médium intuitivo. Mas aqui ele está falando o seguinte: o espírito vem e se utiliza, né, do aparelho fonador do médium, das cordas vocais, da garganta, da laringe, todo o aparato, né, que nos permite emitir sons, articular sons de maneira, né, que sejamos compreendidos. Isso é utilizado pelo espírito comunicante para poder falar. E é importante lembrar, né, que isso pode se dar
de uma forma que o médium não toma nenhum conhecimento daquilo que aconteceu, daquilo que foi falado por intermédio dele. Ele seria o que a gente chamaria de médium inconsciente, né? Ou seja, ele não tem consciência daquilo que aconteceu. Não fica gravado na mente dele. O semiconsciente, que é aquele que aí você tem uma variedade infinita, né? Um número muito grande, quando a gente fala da inconsciência, né? O médium inconsciente, ele é aquele médium que, o semiconsciente, é aquele médium que toma consciência conforme o espírito vai falando. E ele, inclusive, consegue gravar aquela comunicação na mente dele, né? Na sua estrutura mental. E o médium consciente é aquele que sabe o que o espírito vai falar. E fala. E permite que ele fale. Então, o que ele está colocando aqui, né, é que, já vou abrir a palavra para quem está pedindo, né? O que ele está falando aqui é que o espírito atua sobre toda a nossa estrutura para poder falar. E fala. E, de novo, da mesma maneira, né, que, no caso do médium psicógrafo, é importante que o médium tenha na sua mente a estrutura mental, a leitura, né, vamos dizer assim, um conjunto razoável, né, de conhecimento, né, de vocabulário e tal, também para o médium, para o espírito que vai se comunicar utilizando a palavra, ele precisa ele se utiliza dessa estrutura toda que o médium tem. Quem é que ia fazer alguma pergunta? Apareceu isso? Era o Alexandre avisando que ia sair mais cedo. Ah, então tá bom. Ok. Muito bem. Então, alguém agora pediu a palavra. Foi a dona Marinês, aquela bocuda. Ah, fala. É que eu estava procurando onde que estava a mãozinha que ela tinha se escondido. Então, com relação à intuição, ao médium intuitivo, por exemplo, houve uma época em que lá no Allan Kardec, lá em Campinas, a Terezinha me colocou para liderar o estudo do Livro dos Espíritos. Não que eu soubesse qualquer coisa, porque eu não sabia. Mas acontece o seguinte, que em casa eu lia perguntas e respostas. E ficava pensando, ficava refletindo, mas não saía daquilo, da pergunta e da resposta. Então, eu estava sempre estudando, como já tinha estudado 1000 vezes o Livro dos Espíritos. Aí 30 anos eu estudo ele e não sei nada. Aí, chegava lá, a gente abria, né, o estudo, começava a falar, de repente, estalava alguma coisa na cabeça e lá eu começava. Eu ficava assustada, porque eu tecia comentários e reflexões que eu ficava assim, meu Deus, como é que isso daí eu não entendi lá em casa? Então eu ficava até com medo, né? Me achavam assim uma expert no assunto. Oh, meu Deus, você não pode nunca parar de falar sobre o Livro dos Espíritos. Eu falei, meu Deus. Falei, gente, isso não pode ser eu,
porque eu não tenho esse raciocínio lógico, brilhante, era uma coisa assim do outro mundo mesmo. Uhum. Então, isso daí é o que caracteriza o médium intuitivo, né? Porque não ficava incorporada, vinha na cabeça com uma clareza, com uma espontaneidade. Eu falei, mas não pode ser meu isso? Jorrava, parecia que jorrava do cérebro um conhecimento nunca visto. Eu falei, meu Deus, tá, me passava dali, se alguém perguntasse alguma coisa, eu não sei de nada, não sabia explicar mais nada. É Uhum. interessante que o médium intuitivo, por mais que estude, não memoriza. Se isso não for escrito, não adianta, nunca mais volta à memória. Perdeu-se muitas coisas e acontecia muito nas palestras que eu fazia. Pequenas palestras antes de passe, né? Uhum. A intuição vinha assim que as pessoas, quando conversavam comigo, me achavam uma palestrante do outro mundo. Eu falei, gente do céu, mas eu só li o Evangelho. Não, não foi, não. Porque eu não me dou conta. Depois é que eu fui observando que muita coisa que eu falo, que eu falava, né? Vinha assim numa intuição que era espetacular, mas tirou daquele momento, não sobra nada na memória. É É, impressionante isso. Isso é o desequilíbrio do médium que faz isso? desequilíbrio do médium? É, Por que não quê? deixa fixar na mente, na memória, aquelas reflexões tão profundas. Não, Elas acho que brotam à não. medida que eu estou lendo. Às vezes eu estou fazendo o evangelho sozinha aqui, eu falo Uhum. sozinha, tá? Se alguém me ouve aqui na vizinhança, sabe que eu sou sozinha, vai falar, nossa, essa mulher é louca, porque eu converso com a minha cachorra, com as mesas, com tudo. Então, Uhum. eu me coloco assim numa reunião mesmo. Então, eu falo, olha, gente, vamos estudar isso daqui, e começo a dissertar. E sai cada evangelho maravilhoso. Eu falo, engraçado. Por que que não é assim sempre, né? Falei, se eu Então, sei mas de tudo veja, se isso, por que que eu não sai, aplico? ô Marinês, então, Hum, se você diz que sai esse evangelho tão maravilhoso, é porque você guardou. Se para você acha que é maravilhoso, é porque você realmente fixou a informação. Então, eu não mas entendi bem por que que você fala de desequilíbrio do médium se não guarda. Quer dizer, depende. é porque não vem Geralmente, na memória. Às vezes eu estou lendo o Evangelho e não passa da letra escrita, eu não consigo refletir, eu não consigo me aprofundar naquele conhecimento da hum, mesma forma, entendeu? É a palavra sim, pela palavra. tá, Não mas isso passa daí, do isso daí só exercício. mostra. Mas, Marinês, isso daí só mostra, certo? Que, às vezes, você tem a intuição e você consegue fazer toda a interpretação, e às vezes não. Só isso. E se Não você é acha que desequilíbrio. você foi, Eu sempre coloquei na conta do desequilíbrio. desequilíbrio. É, Eu não desequilíbrio entendo. emocional, desequilíbrio espiritual, Eu tem coisa ou que eu porque dei. não consegue reter mesmo a informação, sabe? É como você lê, estuda, 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 mas não retém nada. Quando chega na hora de responder uma pergunta, apaga tudo da mente. É mais ou menos essa Uhum. a correlação. Então, uma pessoa, alguém está falando alguma coisa aí, está levando a mão? Né, Eduardo? Porque do jeito que ela falou, ela Hum. seria uma médium falante, né? Sim, é Não, que ela fala com ela mesma. intuitivo. Então, mas Intuitivo. o falante é que não lembra nada, né? Não sei o intuitivo, não É, lembra. não é reflexão minha, isso eu sempre tive muita consciência. Então, peraí, vamos esclarecer duas coisas. Aí, a primeira é a seguinte:
o médium falante, né, ou psicofônico, não é que ele não lembra nada. Ele pode lembrar, e ele pode lembrar tudo o que ele falou. E que ele falou, não, foi o espírito que falou. Ele pode guardar tudo. Ele guarda aquela informação na sua mente. Tem aqueles que não guardam a informação na mente, né? E tem aqueles que guardam mais ou menos, somente algumas partes. Então, isso vai variar, né, em muitas coisas, inclusive quando nós recebemos um determinado espírito que vai se comunicar pelo nosso intermédio, né? A espiritualidade está trabalhando conosco e nos auxiliando no trabalho mediúnico, né? Deseja que o médium guarde algumas coisas e outras não guarde. E aí vai fazer um trabalho na mente do médium para que ele guarde algumas coisas e outras coisas não. Isso vai depender da necessidade e da importância daquelas informações que estão vindo por meu intermédio, como médium. Por exemplo, vamos colocar assim, você está na reunião mediúnica, a equipe espiritual está fazendo trabalhos de socorro, por exemplo, nós estamos tendo esses eventos tão dramáticos aí, de tanta gente morrendo em diferentes formas, sejam nas guerras, sejam nesses desastres climáticos, né? E os espíritos superiores têm falanges de trabalhadores no plano espiritual, ligados ao bem, que vão ali socorrer. E, às vezes, né, eles trazem os espíritos para virem por meio de um médium, para perceberem a sua nova situação, para serem socorridos, né? Depois que são socorridos, pronto, acabou. Aí, seja o médium consciente ou inconsciente, que vantagem vai trazer para ele ficar aguardando aquela comunicação, né, que foi dada por intermédio dele? Nada, ele só foi um auxiliar da equipe espiritual, né, que precisava da mediunidade dele para auxiliar o espírito. Não tinha nada a ver com ele como médium, não tinha nada a ver com a sua história pregressa, nem nada. Às vezes, ele recebe um espírito ligado ao seu lar, a um filho, a uma filha, à esposa, ao pai, à mãe, né, que estava numa situação que precisava ser esclarecido, precisava de auxílio, e foi utilizado, dada a ligação que o médium tem com o grupo familiar, foi utilizada a mediunidade dele para auxiliar aquele ente querido que estava, né, sob a influência do espírito comunicante. É importante que ele guarde alguma informação? Às vezes é. Às vezes, a comunicação inteira ele vai guardar. Ele vai se apropriar daquele conhecimento que o espírito está ali trazendo, mesmo sendo um espírito sofredor ou um espírito obsessor. Ele vai guardar.
se a espiritualidade achar, a espiritualidade superior, achar que ele precisa guardar aquilo. Então, o guardar ou não é diferente. Não tem a ver necessariamente com o médium falante, não guardar nada. Né? Mas... Ok. Oi? Ok. Tá. Parece que o Antônio quer falar alguma Eu coisa. tenho uma pergunta para a Maria Inês. Maria Inês, você comentou quando você está estudando, às vezes não grava. Só uma pergunta. Acontece comigo, às vezes eu estou estudando e eu estou com a cabeça em outro lugar. Estou pensando, às vezes, um problema, alguma coisa que eu estou precisando de resolver, mas eu falo, agora é a hora de eu fazer o Evangelho. Aí começo a ler. Aí, às vezes, eu leio um parágrafo, 2, 3, daqui a sensação que eu não li. Porque eu estou pensando em outra coisa. Então, assim, a questão da concentração na hora da leitura é algo muito importante. Igual nós estamos aqui na reunião, por exemplo, se eu não tiver focado, concentrado, em ouvir o Eduardo, eu ouvi o que a Maria Inês falou, e eu, às vezes, posso estar ausente. Estou aqui, mas não estou. Isso acontece muito na leitura, quando eu estou fazendo, às vezes. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Aproveitar aquele momento de leitura e tudo, não ficar divagando, porque a mente é danada, a mente é cheia de truque, né? Para tirar a gente, é o tal do macaquinho, né? Vem Sim, isso pensamento, vem ideia. acontece muito comigo. Essa é a pergunta, porque isso é normal, isso acontece com todo mundo, eu acho. Sim, mas isso me acontece em leituras importantes, né? Sempre questão de estudos, mas isso é desde a infância. Desde a infância. Eu não conseguia reter o que eu lia, né? Isso me preocupava muito. Tanto é que eu aprendo escrevendo. Todos os cursos que eu fiz, eu aprendia escrevendo, não lendo. É horrível isso. Hoje eu pago o preço das artroses. Eu também faço isso também, viu, Marinês? Eu gosto de escrever também, de fazer uma resenha. Isso aí me força a me concentrar mais no tempo. Mas são recursos que a gente Acho que é precisa por para isso mesmo, poder... obriga a concentração, né? Isso são Às vezes é a recursos. dificuldade mesmo da gente que a gente não tinha, né? Hoje tem muitos recursos, antigamente não tinha, era a boa vontade. A minha sorte é que eu sempre gostei de ler, né? Sempre li muito. Uma outra Isso pergunta para facilitou. você. Quando a gente está em trabalho mediúnico, a gente se afasta vamos dizer ali, do dia a dia da gente, para que o espírito possa se manifestar. E a gente não fica concentrado no que o espírito está falando. A gente observa, tem controle da fala e tudo, mas é dado liberdade a ele de se expressar dentro de determinados limites, né? Então é natural que a gente não guarde algumas vezes. Foi dito, foi falado, quer dizer, são mecanismos, né? Está muito Mas ligado é interessante, mente da Antônio, gente que eu não funciona. fico incorporada nessas ocasiões. Não ocorre incorporação, é diferente. Esse processo intuitivo, ele não tem incorporação. É como se abrissem comportas na mente e destravasse conhecimentos que estão armazenados, entendeu? Falei, mas por que eles não aparecem em outras ocasiões? É isso que eu ficava encucada. Como é que isso está aparecendo? Porque não tem manifestação mediúnica. Pelo menos eu não sentia a presença. Eu só Deixa o Eduardo sentia que explicar, a né? mente destravava. Por isso que eu estou perguntando se o sobre o médium intuitivo. Deixa o Eduardo explicar, porque isso aqui tem muito a ver com o médium intuitivo, né? São vários Mas mecanismos, né? São vários mecanismos que atuam, às vezes, no mesmo médium. Então, é importante, é aí que está a importância de estudar o livro dos médiuns. Está vendo? Essas dúvidas todas que foi colocada aqui são muito bem explanadas ao longo do estudo do livro dos médiuns. O Eduardo tem trabalhado muito isso com a gente, da interpretação também
do que está sendo colocado, né? Pela própria vivência que o Eduardo tem. É muito interessante a gente prestar bastante atenção, porque quem vem de uma família espírita e vive, né, essas questões tem mais facilidade de nos trazer a consciência do que realmente está se falando aqui. A questão do médium intuitivo, por exemplo, a pessoa é médium intuitivo, mas ele também pode se tornar também um médium falante. Depende muito da praticidade, da mediunidade da pessoa, né? O exemplo vivo é o Chico Xavier, né? Um exemplo vivo de praticidade nesse campo. Então, assim, a gente fica tentando assim, padronizar coisa que não dá para padronizar. É muito, né? Eu posso falar isso, né, Eduardo? Cada médio é um universo em si, né? Um universo em si. Então, são 8:45, né? Então, eu só queria lembrar o seguinte: a gente utiliza erroneamente, desculpa falar, né? Mas isso era comum na época em que eu comecei a estudar afinco, né? O Espiritismo. A palavra de médium de incorporação, né? Ah, o espírito incorpora. Não, o espírito nunca incorpora no médium, né? O corpo do médium, né? Ele não, o espírito não sai do corpo do médium para vir de outro. Portanto, a palavra médium de incorporação não é boa. Entretanto, nós vamos ver, obviamente, uma diferença grande, né, entre aquele médium que permite, você reconhece facilmente, até mesmo por meio da conversa que se estabelece, né, que é um espírito à parte do médium que está falando, e o médium está só falando, não está se mexendo, não está fazendo nada, não está. Né? E tem aqueles que manifestam de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais forte, né, a sua presença ali. E é um médium intuitivo. Então, existem algumas pequenas diferenças aí, e a gente, então, vai estudar na próxima semana. A gente recomeça isso daí no próxima terça-feira. Beleza? Beleza. Por enquanto, nós vamos encerrar por hoje. E eu vou fazer a prece de encerramento. E eu vou pedir a todos que, neste momento da nossa oração final, nós possamos doar o melhor de nós em termos de energias que possam ser levadas lá em benefício do meu irmão que está lá em Assis. Talvez esteja chegando o momento da passagem do meu irmão para o plano espiritual. Não temos ideia e isso fica nas mãos de Deus. Mas enquanto aqui estamos, e ele também vive na Terra, né, como espírito encarnado, nós podemos fazer a melhor doação possível. Aquilo que trazemos de melhor no nosso coração. Pedindo que a equipe socorrista do nosso cantinho visite o meu irmão lá em Assis, em sua casa. Que ele seja amparado, que ele seja protegido, que ele se sinta abraçado por todos. Que se ele perder a consciência, que possam os benfeitores espirituais auxiliá-lo na sua passagem. E deixamos assim a nossa prece, encerrando o nosso estudo de hoje,
com esta prece em seu benefício. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.